Vamos voltar agora a falar sobre o caso daquela garçonete, da Flávia dos Santos Carneiro, que foi barbaramente assassinada pela filha de 13 e o namorado dela de 23 anos. O corpo da vítima foi colocado numa geladeira e depois jogado num matagal em Guaxuma. Flávia foi morta porque não aceitava o relacionamento da filha de 13 anos com esse namorado de 22 ou 23 anos. Nesse caso, antes mesmo do homicídio, ele já estava inclusive cometendo o crime de estupro de vulnerável, mesmo com o consentimento da adolescente. Vamos entender melhor como e quando esse crime acontece? Eu vou trazer a Mônica Hermília ao vivo para que ela possa nos trazer informações importantes sobre isso, porque ele vai responder não só pelo crime de homicídio, não é? Mas também pelo crime de estupro de vulnerável, porque mesmo que ela consentiu e quis ficar com ele, ela tem menos de 14 anos, então é tipificado crime de estupro de vulnerável. É isso, Mônica? Exatamente isso. Por mais que ela diga, eu quero, eu aceito, é meu namorado, eu quero ter relações sexuais com ele, ela não tem discernimento, né, legal para decidir sobre a vida sexual dela. Primeiro que ela é uma criança ainda, é adolescente, mas a gente sabe que não tem ainda maturidade emocional para decidir. E perante a justiça, ela não pode decidir a respeito de vida sexual ou não. Portanto, além do crime de homicídio, ele também responderá por crime de vulnerável, por estupro de vulnerável. E o estupro de vulnerável, Wilson, é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu estava conversando agora há pouco com a delegada Bárbara Reis e explicando, né, todas as nuances do estupro de vulnerável. E ela vai explicar para a gente agora esse caso dele, porque, como você bem falou, mesmo antes dele matar a sogra, ele já praticava esse crime porque ele mantinha relações sexuais com ela, mas o estupro de vulnerável é muito amplo. Conversar agora com a delegada Bárbara Reis. Delegada, obrigado por nos receber. É mais amplo do que a gente imagina, né? Ela não tem nenhum discernimento, não pode decidir sobre ter vida sexual ou não. Pela idade, é isso mesmo? Boa tarde. É isso, boa tarde. É isso mesmo, sim. O Código Penal, no artigo 217-A, ele estabelece que adolescentes abaixo de 13 anos, elas não podem manter relação sexual. Inclusive, o tipo penal, ele é maior, a majoração da pena é maior do que o estupro praticado com violência, né? Então, isso quer dizer o seguinte, muitos adolescentes iniciam a vida sexual precocemente e aí acabam por consentir no relacionamento mais íntimo. Mas aquele consentimento dado por ela não é válido, segundo o legislador. Delegada, o caso do estupro de vulnerável pode agravar a pena dele, a execução penal dele por conta do homicídio? Isso pode ser, pode juntar isso à pena dele pelo homicídio? São, vamos dizer, processos diferentes, né? Ele vai responder num processo, né, pelo homicídio, pela corrupção de menores, e em um outro processo, em uma outra vara, a 14ª Vara Criminal, pelo crime de estupro de vulnerável. O delegado plantonista da Homicídios, ele já comunicou oficialmente à Delegacia dos Crimes contra a Criança e Adolescente para a instauração do inquérito dela como vítima de estupro de vulnerável. Delegada, se ele fosse menor também, se ele tivesse menos do que 18 anos, também seria considerado estupro de vulnerável ou apenas porque ele é maior de idade? Não, ele também é considerado estupro de vulnerável. Inclusive, eu trabalho na delegacia do adolescente em conflito com a lei. E são frequentes as notificações, tanto pela família, quanto por um projeto do Ministério Público chamado Notificar é Preciso, em que adolescentes acabam por engravidar após os relacionamentos, e aí a unidade hospitalar comunica ao Ministério Público que requisita a instauração de investigação social, se for um adolescente, ou de inquérito policial, se for um adulto, né? Então, já aconteceu diversas instaurações de inquérito por esse motivo. Por adolescente, inquérito não, de investigação social, por adolescente manter relação sexual com outro adolescente. Tipo, a menina 13 anos e ele 16, 17 anos, ele também é considerado que está praticando estupro de vulnerável? Também é considerado que está praticando o ato infracional de estupro de vulnerável, porque adolescente ele não comete um crime, ele comete um ato infracional.
Delegada, vamos levar outra hipótese. Se os dois tiverem 13 anos de idade, também é considerado ato infracional relacionado a estupro de vulnerável? Sim, já tivemos até um caso assim recentemente que a família veio denunciar que o adolescente estaria mantendo relacionamento mais íntimo com a filha da comunicante. E aí, quando a gente foi verificar, ouvi-lo, ele também tinha 13 anos. Então, ambos figuraram como autor e vítima de estupro de vulnerável. Quando a família se depara, né, com uma filha adolescente, com até um filho adolescente, porque pode ser que ele tenha 13 anos e a menina seja mais velha do que ele, qual é o procedimento que essa família precisa tomar, né? Procurar a delegacia, o que é que ela precisa fazer para garantir os direitos, né, dessa criança, desse adolescente? Sendo em Maceió, né, procurar, se for um adolescente, a nossa delegacia, que fica aqui no bairro do Jacintinho, e se for por adulto, na Delegacia dos Crimes contra a Criança, que fica na Jatiuca. No interior do estado, em qualquer unidade policial, porque as unidades policiais no interior, elas fazem todo tipo de apuração. Delegada, a senhora experiente, né, em lidar com situações como essa, com adolescentes, principalmente em casos, né, de estupro de vulnerável, qual é a orientação que a senhora passa para os pais, né? O que é que os pais devem fazer para conscientizar, orientar bem esses adolescentes? Principalmente o diálogo, né? Porque a iniciação da vida sexual precocemente, ela acaba por resvalar em algumas outras consequências. Como eu falei, né? Várias adolescentes acabam por engravidar, a gente também tem conhecimento de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, existe momento para tudo, né? O legislador entendeu que abaixo de 13 anos não seria possível a adolescente dar um consentimento válido para manter relação sexual. Ok, delegado, obrigado pelas informações. Eu conversei com a delegada Bárbara Reis, portanto, está aí, né? Além do crime de homicídio, este homem também de 23 anos vai responder por estupro de vulnerável, pena que vai entre 8 a 15 anos de reclusão, Wilson.